Deixa você se acalmar um pouquinho. Eu queria lhes convidar a 3 textos. O primeiro nós já lemos, que foi o Salmo 1. Agora você vai, por gentileza, pegar a sua Bíblia e voltar ao primeiro livro de Samuel. Nós vamos ler do capítulo 16, o versículo 13 até o 23. Nós já lemos no início o Salmo 1, que vai fazer parte da base da nossa reflexão. Você que está aqui, nossa palavra de boas-vindas. Alegria poder receber os irmãos aqui. Prazer enorme. Nossa igreja tem recebido muitas pessoas. A gente às vezes fica surpreso com tanto rostinho diferente. E se você está aqui pela primeira vez, saiba que nós lhe aguardamos a segunda, a terceira, a quarta vez, tá bom? Mas seja muito bem-vindo. 1 Samuel 16, 13 ao 23. Li Salmo 1 no início, vamos ler agora e depois nós vamos pular lá para 2 Samuel, capítulo 5, tá? Por que esse texto? Porque ele vai fazer parte da base da nossa reflexão, antes da ceia. Verso 13 diz assim: Tomou Samuel o chifre de azeite, ou do azeite, e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, leia o resto do verso, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, e então Samuel se levantou e foi para Ramá. Deixa que eu leia o restante. Então, ser retirado de Saul o Espírito do Senhor da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, o Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar bem ou tocar a harpa, e que será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. Verso final, leia. E o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, e que está com as ovelhas. Verso 20. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-o Saul por intermédio de Davi a seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele, e este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: Deixe estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. Verso 23. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Capítulo 5 do segundo livro de Samuel, versículo 10. Segundo Samuel 5:10. Vamos ler todos juntos? Diz o texto: E ia Davi crescendo em poder, cada vez mais. Por quê? Porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Só até aqui. Não feche a sua Bíblia, mas feche seus olhos. Nosso Deus e Pai, mais uma vez nos debruçamos a Tua palavra e queremos nessa noite ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar, a nos dizer. Por isso, Deus, leva o nosso coração cativo a Ti e ministra a Tua palavra a nós e nos prepare para recebermos também daqui a alguns minutos os elementos sagrados em nome do Senhor. Amém. 4 fundamentos e as 4 marcas de um cristão espiritualmente saudável.
ou bem-sucedido, como quiser, pedir para o Fernandinho colocar o que ele achasse melhor. Mas 4 fundamentos e as 4 marcas de um cristão espiritualmente saudável. Esse é o caminho que eu queria hoje pensar com os irmãos. Nós começamos a reflexão hoje do culto com o Salmo 1. E o Salmo 1 traz algumas imagens para a gente. E a imagem que o salmista apresenta inicialmente para nós é muito interessante. Ele vai apresentar a imagem de um homem satisfeito, feliz. Ele vai apresentar a imagem de um homem resolvido quanto à sua fé. É só você lembrar-se do Salmo 1 e lembrar daquelas palavras do salmista e você vai ver exatamente algumas imagens. Uma delas é um homem satisfeito, feliz, resolvido quanto à sua fé, resolvido quanto ao seu novo estilo de vida espiritual, satisfeito com aquilo que aconteceu de novo na sua vida em relação a Deus e a Ele. Um homem que tem prazer na palavra de Deus. Um homem que tem prazer nas coisas de Deus. Faço inicialmente uma pergunta, começando por mim. Nós temos essas características desse salmista? Será que nós somos ou temos pelo menos como planejar ou colocar essa imagem nossa impressa nesse salmo? Será que nós somos felizes, satisfeitos, resolvidos quanto à nossa fé, felizes com o nosso novo estilo de vida em Deus? Temos prazer na lei, na palavra de Deus e nas coisas de Deus? Pense um pouquinho sobre essa imagem. Mas muito mais do que isso, a imagem que esse salmo nos mostra é de um homem que a companhia dos ímpios não lhe traz alegria. Ele não tem alegria na companhia dos ímpios. Não há prazer nele ter ímpios próximos a ele. Ele vai dizer que até os conselhos dos ímpios não lhe acrescentam absolutamente nada na sua vida. Nada que os ímpios possam fazer ou falar satisfaz. Por quê? Porque as marcas que nos mostram no início é de um homem feliz, satisfeito, resolvido quanto à sua fé, um homem que tem prazer no novo modelo de vida, não é um homem que ele é forçado a ser alguma coisa, ele tem prazer em ser um novo homem, uma nova mulher e ter a palavra de Deus e as coisas de Deus como primazia na sua vida. A ideia dos ímpios não altera a convicção da fé desse homem, porque o prazer dele, a base da vida dele está na lei do Senhor. E o que ele faz com essa lei? Medita dia e noite. Mais ainda, a fonte de satisfação desse homem se concentra naquilo que era mais importante para ele. Se você quiser, olhe para o Salmo 1, ele vai dizer, ele vai mostrar para nós. No versículo 2, antes o seu prazer está onde? Na lei. A lei para ele é a fonte de toda a satisfação dele. Tinha prazer talvez em muitas outras coisas na sua vida, mas a lei era o que residia de mais importante dentro do seu coração. Deixa eu falar algo importante aos irmãos. Aquilo que você e eu consideramos como importante na vida será a nossa fonte. Será aquilo que vai governar as nossas escolhas de vida. O que nós colocamos como prioridade, como base, como importante, como salmista, a lei do Senhor é o que mais me importa. Isso governava a vida dele. Aquilo que nós colocamos como mais importante também vai governar a nossa vida. O que é mais importante para você? Faço novamente uma pergunta, que seja a segunda da noite. O que é mais importante a você? O salmista, ele nos mostra isso claramente. Se você não está resolvido quanto à sua fé, você não está feliz quanto ao seu novo estilo de vida, perdoe-me com
essas palavras são tanto quanto duras, mas não é ofensiva. Falo isso com muito respeito aos irmãos. Se você não está resolvido quanto à sua fé, não está feliz quanto ao seu novo estilo de vida, não tem prazer em estar na companhia dos justos, não tem prazer em estar aqui nesse ambiente, irmãos, esse ambiente é o ambiente mais especial que a gente pode escolher estar. Porque é um ambiente onde a presença de Deus reside, onde Ele pode mover-se entre nós, Ele pode usar as nossas vidas para abençoar as nossas vidas. Ele pode abençoar você através de alguém que está do seu lado. Esse lugar é um lugar especial. É o lugar onde o sobrenatural de Deus pode se revelar na nossa vida. Então, se você não tem prazer em estar na companhia do justo, e a fonte de alegria ou da sua alegria não é a lei do Senhor, eu digo, você precisa estar de olho na sua vida espiritual. Você precisa de cuidar disso. Isso é uma marca muito clara de um esfriamento espiritual. É uma marca muito, muito evidente de que nós precisamos de ajuda. Nós precisamos dizer assim, olha, eu preciso de ajuda. Eu estou precisando de alguém que possa colocar-me novamente no trilho. Irmãos, e a igreja está aí para isso. Nós, pastores, estamos aqui para isso. Os diáconos estão aqui para isso. Os professores do CETEB, do CIAB, nós somos irmãos em Cristo. Nós somos uma família. Domingo eu recebi, falo com toda a liberdade do nome dele, Flávio. Eu sempre brinco. Eu uso o nome Flávio, Flávio da banca, banca do Flávio. Ali na Humberto Gentil Baroni, Igreja de São Jorge. Eu sempre brinco, olha, você pode ir lá na banca do Flávio, comprar um livro, um livreto, mas lá contém informações, só esse livro tem a vida. Eu sempre brinco assim. E o Flávio esteve aqui domingo, e o Flávio tem um problema de saúde. Jovem, um filho lindo, uma esposa jovem. E ele disse, eu estou meio sem graça. Por conta do problema que eu estou. Eu dei um abraço nele e disse, meus irmãos, nós somos uma família. E ele começou a chorar, eu disse, e se alguém que estiver do teu lado na igreja, se te deixar constrangido, não faz parte da família. Porque esta família olha para o pecado do irmão que está do lado e sabe que ele pode cometer o mesmo pecado. Nós estamos no mesmo pé de igualdade, irmãos, nós somos servos de Cristo e nós servimos ao único Deus. Irmãos, nós somos uma família. Então, se você não tem esse prazer, não está resolvido quanto à sua fé, você precisa de ajuda e nós estamos aqui para ajudar os irmãos. A ideia, irmãos, ou o conselho mais importante que o Salmo transmite, não é que nós, como igreja, precisamos nos afastar dos ímpios, de não termos mais contato com isso, porque isso não vai ser possível até a volta de Jesus. Enquanto o agricultor, o dono da lavoura, não separar o joio do trigo, nós vamos precisar conviver com os ímpios até a volta de Jesus. Ah, mas eu vou agora criar uma sociedade cristã secreta. Você pode criar o que você quiser. Sempre vai haver um ímpio perto de você. Sempre vai haver o joio perto da gente. Alguém já dizia para mim certo tempo atrás, dizia assim, sabe para que serve o joio? Quantos sabem? Para tirar o trigo da graça. O joio só serve para tirar o trigo da graça. Você vê alguém tirando você da graça, pode contar que é joio, não é trigo. Mas a ideia não é tirar-nos da presença dele ou da companhia, isso é impossível. Mas, irmãos, temos o cuidado de um contato excessivo com os ímpios. Por quê, pastor? Porque um contato excessivo com os ímpios vai nos fazer viver o estilo de vida dos ímpios. O salmista nos mostra isso aqui. O contato excessivo de um ímpio com um cristão vai levá-lo a entender que aquele homem tem alguma coisa de diferente, aquela mulher tem alguma coisa diferente, mas a presença excessiva de um justo na companhia de um ímpio vai levá-lo possivelmente a maus hábitos. Diga para o irmão que está do seu lado, cuidado com a companhia excessiva com pessoas que não são da fé. Cuidado. Daqui a pouquinho você está rindo das piadas que eles contam.
4 fundamentos e 4 marcas de um cristão espiritualmente saudável. E eu li 3 textos. Salmo 1, 1 Samuel e 2 Samuel. Eu escolhi voltar hoje a falar desse tema. Eu tenho falado esses dias atrás sobre as marcas de um cristão bem-sucedido, a marca de um cristão saudável. Eu voltei a falar hoje, não para falar de sucesso, porque se nós tivéssemos um pastor coach aqui, falaríamos rapidamente de sucesso, ouviríamos e sairíamos aqui cheios de ideias boas para sermos homens de sucesso. Mas a minha ideia não é falar de sucesso, mas para mostrar, irmãos, que a vida cristã bem-sucedida e saudável é bem mais do que isso. Vida cristã saudável, bem-sucedida, é aquela que você consegue realizar a vontade de Deus, mesmo diante dos problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Mesmo que a gente possa enfrentar inúmeras situações difíceis, nós vamos ser bem-sucedidos e conseguimos também, com isso, fazer a vontade de Deus. É só a gente olhar para a história. É só a gente olhar para os patriarcas. É só a gente olhar para José, a gente olhar para Moisés, olhar para os homens que andaram antes de nós, como esses homens foram bem-sucedidos em Deus. Tiveram vidas saudáveis, marcaram seus tempos, marcaram a sua geração. Por quê? Porque obedeceram a Deus, amaram a Deus, tinham prazer em Deus. Salmo 37, irmãos. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe o que o salmista está querendo dizer isso? Tenha prazer nas coisas que Deus te propõe. Tenha alegria. Agrada-te do que Ele determinou para você. Se esse é o caminho que Ele preparou para você, e às vezes ele é amargo, agrada-te do Senhor. Por quê? Porque assim Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te das coisas de Deus. Eu sei que às vezes é meio amargo a vontade de Deus para a nossa vida. Quantos concordam que às vezes a vontade de Deus é um pouquinho amarga? Não é não? Senão Jesus estava errado quando Ele disse: Senhor, aparta de mim esse cálice. Se Ele disse isso é porque o negócio era pesado. Às vezes a vontade de Deus é um pouquinho amarga, mas no final a recompensa é doce. Ela vem, irmãos. Ela vem. Sem dúvidas, Davi foi um dos reis mais bem-sucedidos em toda a história das Escrituras. E esses 4 fundamentos que eu vou mostrar dele aqui servem para a nossa vida. Para que a gente possa também ter uma vida cristã saudável. Irmãos, às vezes falar de sucesso na igreja é considerado um perigo para a gente pular ou descambar para a teologia da prosperidade. Mas veja, eu vou falar uma coisa para você. Deus em tudo quer abençoar o seu povo. Deus quer fazer com que você seja um homem bem-sucedido em tudo que você realizar. Senão Ele não deixava registrado Deuteronômio 28. Feliz serás ao entrar e feliz serás ao saíres. Feliz serás no campo ou na cidade. Aonde você colocar o teu pé, Ele vai abençoar a sua vida. Porém, se diligentemente ouvires a minha voz e cumprires os meus mandamentos. Irmãos, vida bem-sucedida é vida com Deus. Tudo que a gente fizer com Ele, Ele vai nos abençoar. Mas esses 4 primeiros fundamentos tornou esse homem um homem bem-sucedido espiritualmente. Primeiro fundamento que nós temos aqui está no Salmo 116, versículos 1 e 2. Leia, por favor. Fique no Salmo, porque nós vamos para lá. Primeiro fundamento é que este homem tinha amor pelo Senhor. Diga comigo, amor pelo Senhor. Tem gente que ama tudo. Ama seus bens, ama a sua esposa, está certíssimo. Ama seu marido, está certíssimo. Ama seus filhos, está certíssimo. Ama o dinheiro, né, Santinho? Mas o amor prioritário é o amor divino, irmãos, é o amor de Deus. Ele vai dizer assim, vamos ler versos 1 e 2, ele diz: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas
porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu tiver vida. Primeiro fundamento para uma vida cristã saudável é amar a Deus. É o mandamento de Cristo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Já pegou aquela tora de 300 quilos assim com raiva? Já pegou aquele botijão de gás cedo, se acordou e está com a cama nas costas agarrada ainda, tem que pegar aquele galão de água, aquele botijão de gás? Aquela força não é suficiente para você expressar o quanto você deve amar a Deus. Ame a Deus de toda a tua força. Segundo fundamento que nos faz viver uma vida cristã saudável é o conhecimento que o salmista mostrou ter do Senhor. Salmo 139, vai um pouquinho à frente. Quando ele expressa no Salmo 139 que o Senhor o sondava e o conhecia, sabia quando ele se assentava e quando se levantava, e de longe penetravas o pensamento dele, sabe o que o salmista está dizendo? Não tem como eu esconder-me de Deus. Ele tinha conhecimento de que é impossível a qualquer ser humano, estar longe dos olhos de Deus. Conhecimento sobre o Senhor, irmãos. Não precisamos ter só informações sobre Deus. É muito interessante que às vezes a gente pega alguém pregando e historicamente ele é perfeito. Eu ouvi uma mensagem uma vez de um pregador que ele deu uma aula sobre a história. Só que quando ele foi aplicar, ele não trouxe aplicação para o texto. Você sabe o que ele me ensinou com aquilo? Que não adianta ter teoria. Não adianta conhecer sobre Jesus. Eu quero conhecê-lo, eu quero viver uma vida intencional com ele, eu quero estar com ele, eu quero ter intimidade com ele. Não basta conhecer, eu tenho que conhecê-lo de perto, eu quero ter intimidade com ele. Qual o terceiro fundamento para uma vida cristã bem-sucedida ou saudável? Salmo 128. Só você voltar um pouquinho. Esse é um fundamento importante. Vamos ler o verso primeiro? Bem-aventurado o homem que teme o Senhor. Temor a Deus, irmãos, é o princípio de tudo na vida de um homem. Quer ser um homem espiritualmente saudável? Primeiro, você tem que amar a Deus. Segundo, você tem que conhecer a Deus. E terceiro, o conhecimento nos leva a temer a Deus. Não canso de contar esse episódio. Rubem, vamos, depois de quase 40 anos de vida, vamos subir o cruzeiro ali? É pertinho, é baixinho, Rubem. Aí eu fui com o Rubem lá, meu filho, lá caminhando, quando eu olhei para o morro, falei, Rubem, vamos voltar? O negócio é muito alto. Só que eu ia passar do cruzeiro, eu ia lá no topo. Já levei um facão, já levei uma calça jeans com um protetor de cobra lá, de picada de cobra, já botei no Rubem. Só que, irmão, foi não. Sabe por quê? Porque de longe eu sabia, pensava que o negócio era desse tamanho. Quando eu cheguei de perto, eu vi que o negócio é muito grande. Quando a gente ouve falar sobre Cristo, a gente pensa que ele é uma coisa. Quando a gente conhece, a gente sabe que ele é grande, todo-poderoso. Todo-poderoso. Isso nos leva a temer, a temê-lo. E por último, o fundamento. Esse é o mais importante que eu considero, tanto quanto os demais. Você precisa conhecer a sua fragilidade. Você precisa conhecer a sua fragilidade. Para que você tenha uma vida cristã saudável, espiritualmente saudável, você tem que saber quem você é, qual é o teu tamanho, até onde você pode ir. Salmo 51. Não precisa nem, se você quiser marcar, marque, mas o salmista, ele está numa situação em que ele reconhece o seu pecado, ele reconhece o que ele fez. Irmão, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer quem você é e a sua fragilidade. Eu vou concluir. Esses 4 fundamentos eu deixo para os irmãos.
Diga comigo: amor a Deus, conhecimento sobre Deus, temor a Deus e conhecimento sobre nós. Eu preciso saber da minha fragilidade. Eu preciso saber até onde eu posso ir, qual é o meu limite. Eu preciso saber se a minha musculatura espiritual é capaz de suportar tamanho peso de situações. Então conheça você mesmo e aprenda a dominar o seu próprio coração. Desde o início, irmãos, o seu chamado, a história de Davi já mostrava ou apontava que ele realizaria bem, muito bem, a vontade de Deus. Por que eu posso afirmar isso? Porque a marca que esse homem apresentou para a gente desde o início foram marcas que apontam que ali ou dali adiante Deus estaria no controle da sua vida e tudo o que ele fizesse deixaria marcas espirituais saudáveis. Primeira marca, volte ao capítulo 16. Falei para vocês não fecharem a Bíblia. Só para a gente identificar onde nós estamos. Primeira marca que mostra que esse homem foi um homem bem-sucedido, de fato, um dos reis mais bem-sucedidos, segundo o coração de Deus. Primeira marca, irmãos, é a marca do Espírito de Deus na vida dele. Diga comigo: a marca da unção do Espírito de Deus. Irmãos, nós estamos olhando para o mundo cristão, para o mundo da igreja e fora. E eu falo para os irmãos que tem muita gente cheia de conhecimento, mas nós estamos precisando de homens e de mulheres cheios da unção do Espírito Santo. Nós estamos precisando de homens mais cheios da presença de Deus, da unção de Deus. E a unção do Espírito Santo, quando desce sobre a nossa vida, nos dá uma coisa muito importante no ministério, que é sensibilidade, discernimento espiritual, capacidade de compreender coisas que o homem natural não consegue compreender, porque quem está sobre nós é a presença de Deus. Verso 13 vai dizer, parte B do versículo: o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Naquele momento, irmãos, essa marca ficou. A maior necessidade da igreja, eu escrevi aqui, a maior necessidade da igreja hoje não são de homens e mulheres enchendo igreja, cheios de tanta coisa, mas homens e mulheres cheios de unção do Espírito Santo de Deus. Quando abrem as Escrituras, tem conhecimento, mas tem unção. Não é só letra, é a graça de Deus, a unção do Espírito Santo sendo derramada. Verso 14 ao 16 vai mostrar uma outra marca dele. Esse homem executava as tarefas. Verso 14 vai dizer assim: tendo-se retirado o espírito de Saul, ou de Saul o espírito do Senhor, da parte deste vinha um espírito maligno, então os servos de Saul disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Olha o verso 16: manda, pois, Senhor nosso, que teus servos, a quem, ou que estão em tua presença, busque um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará e te acharás melhor. Irmãos, marca de um homem que faz coisas específicas para Deus. Sabe como é que eu tenho orado pela minha vida? Eu falo isso com muita singeleza no coração. Eu tenho pedido a Deus isso: Senhor, eu quero um coração humilde na tua presença, porque humilde ninguém é. Alguém pode dizer assim: eu sou humilde? Já deixou de ser. Quando você fala assim, eu sou muito humilde, você já deixou de ser humilde, só em ter dito isso. Mas eu sei, Senhor, dá meu coração humilde. Porque humildade é reconhecer o teu tamanho. Mas eu tenho pedido para Deus: Senhor, eu quero um coração que te agrade. Eu quero um coração que esteja na tua disposição. Irmãos, eu estou à disposição de Deus. E quando estava à disposição do meu trabalho, eu pedia: Senhor, eu quero dinheiro. Quero ganhar muito dinheiro e ganhar muito dinheiro. Mas quando eu deixei,
eu disse, Senhor, o que eu ganhava para o meu bolso, eu quero ganhar para o teu reino. O esforço que eu fazia para ganhar dinheiro é o esforço que eu quero fazer para ganhar vidas para o Senhor e abençoar pessoas. Terceira marca deste homem, eu finalizo, verso 18. Então respondeu um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, de bom de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Deus tem que estar conosco, irmãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Simplicidade e a bênção do Senhor caminham juntos. Diga comigo, simplicidade e a bênção do Senhor caminham juntas. Esses são os 4 fundamentos. E por fim, fidelidade. Ele mandou buscar lá nas ovelhas. Ele foi específico. Olha, moços, vá lá e busque na casa de Jessé um dos filhos dele que estão cuidando das ovelhas. Não vá lá e não pega Abinadab, não pega Eliabe, não pega Samar, pega o que está cuidando das ovelhas. Vai lá de atrás das malhadas e pega ele. Vai lá naquele que ninguém quer vê-lo perto, mas é ele que vai estar aqui na minha presença, dedilhando aquela harpa, cheio da unção de Deus, e vai trazer-me cura e libertação. Seja fiel. Fidelidade é uma das marcas para um homem de Deus e uma mulher de Deus serem saudáveis espiritualmente. O que o Evangelho fala sobre isso? De como o Evangelho nos apresenta a possibilidade de sermos homens e mulheres espiritualmente saudáveis. João 15. Jesus apresenta isso. João 15, Jesus vai dizer isso. Do 5 ao 8, ele vai dizer exatamente isso. E eu já convido os irmãos da música, por favor, os irmãos que vão nos ajudar aqui a servir a ceia. Depois nós temos uma bênção aqui a fazer com um casal que se uniu em matrimônio. E daqui a pouquinho nós vamos estar abençoando a vida deles. Daqui a pouquinho, tá bom? Vamos ler juntos, do 5 ao 8. Por favor, me ajude nessa leitura. Diga comigo, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. E nisto é glorificado meu Pai, em quem deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Um homem bem-sucedido está sempre preso a Jesus. Quebra um ramo de uma árvore e joga ela fora. Ela seca e murcha. Permanece com esse galho junto a esta árvore. Ele vai dar frutos. Corta e ele continua dando mais fruto. Corta e ele continua dando mais fruto. Permaneça sempre fiel a Cristo. E tudo que você fizer, você será bem sucedido. Deus abençoe. Vamos servir a ceia.